quarta-feira, que é o dia que eu falo que é o recomeçando do zero ou começando do zero, para quem nunca teve negócio e quem tem negócio hoje vai ter que basicamente recomeçar do zero muitas coisas aí que a gente nem imaginava como ia ser, tá? Hoje a gente vai falar sobre o quê? Na aula passada a gente falou sobre exatamente isso aqui, ó, proposta de valor. Tá? Então, o que é a proposta de valor? Qual a dor ou qual a necessidade que você soluciona do seu cliente? Né? Então, a gente falou bastante sobre isso e hoje a gente vai falar sobre outro ponto que é esse aqui, ó, segmento de cliente. Muita gente que já viu o Canvas anteriormente pode perguntar o seguinte, mas Valéria, a gente não começa por segmento de cliente exatamente a construir o Canvas? Gente, na realidade, dentro do livro do Canvas, ele fala, a primeira coisa que a gente deve ver é segmento de cliente, tá? Dá para construir começando da proposta de valor? Dá. Dá para construir começando do segmento de cliente? Dá. Depende do seu raciocínio, tá? Depende da lógica que você constrói. Por quê? Porque muitas vezes eu enxergo uma dor no mercado, mas muitas vezes eu falo assim, mas essa dor existe, tá? Mas aí, quem que é meu cliente? Aí eu enxergo a dor primeiro e depois eu vou para o segmento de cliente. Ou então, que é o que normalmente deveria ser feito, vamos falar assim, a gente começa pelo cliente que a gente quer atender e aí a gente vai ver a dor ou a necessidade dele. Tá? Então, dá para seguir os dois raciocínios tranquilamente. É que depende de cada pessoa. Então, esse negócio de ser muito quadradinho eu não gosto, né? Às vezes eu já comecei Canvas construindo com parceria-chave. Do tipo assim, quem que é meu parceiro, de repente, que eu tenho hoje, que eu posso contar? Ah, é tal fulano. Então, como que eu construo um negócio baseado nisso? Tá? Então, de repente, dá para fazer várias brincadeiras aqui, mas a gente tem que saber brincar com isso. Tá? O que acontece? Qual que é a importância do cliente? Todo mundo fala que o cliente é o rei, que o cliente tem razão, tá? Eu acho que assim, a gente sempre brincou quando a gente tinha comércio que o cliente não tem que ter só razão, ele tem que ter educação também com a gente, né? Porque muitas vezes a gente manda embora o cliente, aquele cliente que só dá prejuízo pra gente, que só fala, a gente faz de tudo pro cara e o cara no final nunca tá satisfeito, ou às vezes só quer desconto e no final quer dar aquela facada na gente, então às vezes é melhor mandar esse cliente embora, tá? Mas uma questão que a gente tem que ver que é o seguinte, antigamente a gente montava um negócio e aí assim, se o cliente quisesse comprar, ele comprava. Se ele não quisesse, azar dele. Por quê? Porque a gente não tinha concorrente, né? Hoje em dia, a gente tem muitos concorrentes no mercado. Então, na realidade, quem escolhe é o cliente. Então, quando o pessoal fala que o cliente é o rei, nesse aspecto sim. Por quê? Porque ele vai escolher de quem ele vai comprar. Tá? Agora, não adianta só simplesmente você falar, o meu produto tem qualidade. Tá, todo mundo tem que ter qualidade. Isso eu já falei na outra aula. Quem não assistiu a aula de proposta de valor, depois vai lá no canal do Facebook da Fábrica de Empreendedores. Aliás, no canal do Facebook não, canal do YouTube da Fábrica de Empreendedores e tá o vídeo lá. Tá? E vocês vão entender a questão de proposta de valor. Então, o que acontece? Esse cliente, ele não vai escolher você só pela qualidade, mas o que você mais agrega. Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Esse cliente, como a gente vai escolher o cliente que a gente vai trabalhar, como que a gente vai realmente atender melhor esse cliente e como a gente segmenta isso, né? Essa questão que eu fico muito, às vezes, aborrecida quando eu vou fazer mentoria, que eu pergunto para a pessoa do outro lado, falo assim, tá, qual que é o seu cliente? É todo mundo. Não, todo mundo não, minha filha, porque todo mundo você não vai conseguir atender, tá? Porque todo mundo é um mercado muito grande e aí são necessidades diferentes, tem tudo, um monte de coisa diferente e que se você, de repente, não tem capital para atender todo mundo, não dá. Você pode atender no geral todo mundo, a gente vai falar sobre segmentação de mercado e alguns mercados a gente vai falar que atende todo mundo, tá? Mas são mercados específicos também. Então vamos entender o que é essa questão de segmentação do cliente lá, tá? Então o que acontece? O que a gente segmenta de cliente? Então a gente vai selecionar um grupo de clientes que eles têm perfis e demandas parecidas, tá? E aí a gente vai estar o quê? Alinhado com a nossa proposta de valor, ok? E que sejam atrativos também para o meu negócio. Não adianta, de repente, eu dar uma proposta de valor enorme para o cliente, mas isso não me traz lucro, tá? Já vi vários negócios que assim, parece que o negócio é muito legal. Só que quando você vai ver, aquilo muitas vezes não tem tanto cliente para alimentar o teu negócio. Então ele não vai ser tão atrativo, porque é nicho do nicho do nicho do nicho. Aí também fica muito complicado a gente trabalhar isso,
tá? Então eu preciso verificar esse grupo de clientes que tem essas necessidades parecidas e aí eu vou realmente atender dentro de uma proposta de valor. Algumas perguntas que vocês podem fazer para quê? Para entender efetivamente seus clientes. Então o que acontece aqui, ó? Quais clientes você atende ou quer atender? Então hoje, quem já tem empresa, é hora de parar e pensar. E gente, anote tudo que vocês forem pensando, tá? Coloca num caderninho, porque fica mais fácil para materializar as ideias. Então, o que acontece? Quem que é o meu cliente hoje? Então, coloca lá, meu cliente tem o perfil isso, é mais do sexo feminino do masculino, mora em tal região, ele tem um poder de compra de X, o ticket médio é de tanto. Então, faz uma descrição do seu cliente. Tá? Agora, se você não tem cliente ainda, ou você vai ter que mudar de mercado, então você coloca qual cliente eu gostaria de atender, tá? Como eu estou muito fazendo mentoria para as meninas da Bitumami, né? A gente pelo menos faz várias mentorias aí. O que acontece? Muitas vezes, algumas meninas que vão para lá, elas querem o quê? Atender um perfil muito parecido com o delas. Só que muitas vezes não tem atratividade de negócio. Então não é porque eu sou mãe que todas as mães têm as mesmas dores, têm os mesmos problemas. Às vezes não. Né? Por exemplo, eu sou uma mãe de uma adolescente, então eu tenho problema e necessidade diferente de quem é mãe que tem um filho pequeno. Né? Então são essas questões sempre que a gente tem que levantar. Não é porque tem um perfil de mãe que vai ter a mesma necessidade. Não, dentro do perfil de mãe a gente tem outras necessidades também. Então por isso que eu preciso colocar o seguinte, qual cliente que eu quero atender? Tá? Aquele dia eu estava fazendo uma mentoria para duas sócias e elas me falaram claramente, Valéria, a gente faz um serviço X e a gente quer só atender mulheres empreendedoras. A gente não quer atender homens, por mais que a gente saiba que de repente o nosso mercado seria maior, mas esse é o cliente que a gente quer atender, é o cliente que a gente acredita que é um mercado bacana pra gente. Então, ok. Então elas definiram esses clientes, tá? Aí você fala assim, mas se aparecer um homem, provavelmente elas estão tão imbuídas naquele aspecto, elas falaram que não querem. Por quê? Faz parte do propósito delas de atender isso. Então, ok. Então, é um nicho de mercado, ok? Depois, como que vocês podem descrever esses clientes? Então, é descrever em relação realmente o que esse cliente pensa muitas vezes, o que ele compra, o que ele gosta. Então, é definir realmente esse perfil, tá? O que a gente fala, quando a gente começa a descrever esse cliente, que é o lance da persona. Aí eu vou trazer isso até numa outra aula, porque isso aí já é muito mais conectado a marketing, coisa e tal, mas é uma pessoa, basicamente. Quem é essa pessoa que eu venderia? Né? Qual que é a idade normalmente dessa pessoa? Então eu vou descrever melhor esse cliente que eu quero. Depois, características, né? E tipos de problemas que esse cliente precisa resolver. Então, se eu pegar pelo cliente, aí que eu entendo meu cliente, aí eu vou verificar o seguinte, qual que é a dor ou necessidade ou problema que esse cliente tenha. E aí eu posso também definir isso para montar a minha empresa, tá? Então, isso também dá para ser passado e não começar da forma como a gente começou da outra aula, que a gente definiu já a dor ou necessidade de um mercado. E aí a gente vai em busca desse cliente. Tá? Então, pode vir de um lado ou de outro e não tem problema nenhum. Tá? Agora, a outra coisa que a gente também pode colocar, que eu falei, né? Para quem a gente está criando valor? Então, se eu parto da proposta de valor, aí eu vou pensar o seguinte, o valor que eu tenho, ou a dor que eu tenho de mercado é esse. Agora, qual que é o nicho que eu quero atender? Qual que é o cliente que eu quero atender? Então aí eu parto do que a gente falou na semana passada, tá? Da proposta de valor aqui, da pirâmide do Eric. Então isso aqui também está na nossa outra aula. Então aqui eu posso pensar o seguinte, de repente eu vejo uma dor no mercado, que é economizar tempo. Só que será que todo mundo quer economizar tempo? Não, tem gente que tem tempo sobrando, tem gente que não precisa economizar tempo. Quem precisa economizar tempo? Ah, puxa, a pessoa que precisa economizar tempo é um cara que de repente mora em São Paulo, mas ele pega de trânsito, 3 horas por dia, então ele já chega cansado em casa. Então quando ele chega cansado em casa, ou a mulher chega cansada em casa, o que eu preciso fazer, de repente oferecer, para que eles possam economizar esse tempo que eles têm de pouco tempo em casa. E aí eu vou pensar efetivamente no produto ou no serviço. Tá? Mas aí vocês percebem o seguinte, que eu já estou focando o meu público, não estou colocando todo mundo. Tá? De repente essa pessoa é uma pessoa casada, é uma pessoa que tem filhos, então cada fato desse, cada característica disso vai me levar a oferecer um determinado tipo de produto ou serviço.
tá? Então, por isso que eu vou segmentar esse meu cliente. É importante entender esse meu cliente para poder oferecer melhor um produto ou serviço que atenda a uma dor dele, ok? E aí, o que acontece nesse momento? Como que a gente pode segmentar o cliente? Quando eu falei para vocês que aquele negócio de oferecer para todo mundo pode ser uma grande armadilha. Por quê? Se você quiser oferecer para todo mundo, talvez você não tenha recurso para fazer uma campanha para todo mundo, de ter um alcance para todo mundo. Isso aí é meio complexo, né? Agora, existe um mercado que a gente chama mercado de massa, tá? O que é esse mercado de massa? A gente diz que já é um mercado que ele opta por não segmentar. Então, um exemplo claro disso, supermercado, tá? As grandes redes de supermercado. Então, o que acontece? Para eles, tanto faz o cliente. Por quê? O cliente vai precisar fazer compra semanalmente, mensalmente, diariamente, não importa. Então, o cliente pode ter um menor nível aquisitivo como um maior nível aquisitivo, pode ser do sexo feminino, pode ser do sexo masculino, pode ser um adolescente que entra lá para comprar um lanche, uma bolacha, alguma coisa. Então, assim, para ele, a gente fala que é basicamente todo mundo, vamos dizer assim. Por quê? Porque não tem uma especificidade nesse tipo de cliente. Porque todo mundo, basicamente, precisa fazer compra em supermercado. Alguns mais, outros menos, mas basicamente é um local que a gente sabe que a gente vai comprar alimentos, produtos de limpeza e tudo mais, tá? Que a gente já sabe que vai lá e vai encontrar basicamente o que a gente precisa. Então, isso é o que a gente chama de mercado de massa, mas não é para todo tipo de mercado. Quando você faz, por exemplo, uma televisão também, o pessoal que trabalha com eletrodomésticos, indústria de eletrodoméstico, também tem um mercado de massa, porque ele lança uma televisão que ele sabe que as pessoas gostam de tecnologia, hoje querem realmente cada vez mais televisões maiores. Então, esse é um produto de massa que a gente fala, tá? Que basicamente para todo mundo, vamos dizer assim. Agora, a gente pode ter o que a gente fala de nicho de mercado, tá? Eu, particularmente, gosto muito desse aspecto de segmentação, né? Eu falei para vocês já na aula anterior. Gosto dessa questão de trabalhar nicho, porque eu acho que você conhece muito mais profundamente a pessoa para quem você vai vender, né? Então, o que acontece? Então, esse mercado de nicho é um mercado que é mais personalizado, é mais customizado. Você vai oferecer exatamente o que aquele mercado quer e que muitas vezes ele não encontra em vários locais. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, o empório vegano. Então, eu tenho o supermercado, que é de massa, e aí eu tenho um empório vegano que ele vai atender um nicho específico, que pode ser que não é só o pessoal vegano, mas o pessoal que de repente quer qualidade de vida e quer experimentar um produto diferenciado. Então, isso que a gente fala da personalização. Quando a gente nicha, muitas vezes a gente consegue colocar um preço maior. Por quê? Porque as pessoas veem como ter um valor agregado. Tá? Então, se eu, por exemplo, vamos pensar se eu tenho uma intolerância a glúten. Então, se eu for num empório que é de produtos naturais, eu vou pagar, de repente, uma farinha mais cara lá, que eu não vou encontrar, talvez, no supermercado, né? E por que eu vou pagar mais caro? Porque aquilo atende uma necessidade realmente minha. Então, vai ter um valor agregado maior do que eu chegar num supermercado que tem a farinha de trigo normal. Então, isso que a gente começa a olhar. Quando é commodity, e o que é commodity? São produtos que são iguais e aí não tem diferença, basicamente, vão ser vendidos no mesmo preço, você acaba não tendo uma margem de lucro tão grande, aí você precisa vender na quantidade. Quando você tem um produto que tem um valor agregado, que de repente tem uma customização, que ele tem um diferencial efetivamente, você consegue vender por um produto por um valor mais alto, tá? Então essa é a questão que realmente a gente olha para o mercado e para realmente oferecer um serviço ou um produto que realmente agregue valor e que você possa até ganhar mais. Aí existe também o que a gente chama de mercado segmentado, tá? Então que são produtos ou serviços para diferentes segmentos, mas assim, são segmentos que têm perfis muito parecidos, mas tem uma sutilidade, é muito sutil a questão da diferença, tá? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo que sempre fica mais claro aqui para as pessoas. Por exemplo, um banco. Talvez aí, todos vocês são clientes de algum banco. O banco tem categorias de clientes. Então, você tem um cliente perfil ouro, um diamante, um VIP, um black. Então, é o seguinte, todos os clientes, eles têm uma necessidade básica de ser atendido por uma rede bancária, para ter um cartão de crédito, para fazer as suas transações financeiras, para pagar uma conta, para fazer recebimentos. Então, essas são as necessidades básicas que a gente está
no banco. Só que acontece o seguinte, se eu tenho investimentos no banco, provavelmente o banco me ofereça uma categoria diferente. Por quê? Porque de repente eu tenho um poder aquisitivo maior, então eu posso ter um cartão de crédito mais alto, né, que eu vou conseguir ter o pagamento em relação àquilo, então ele me dá um agregado, tá? Então essa questão que dentro da própria empresa, a gente acaba segmentando, a gente começa a colocar categorias de acordo, de repente, com a movimentação aí desses clientes também, tá? Depois, diversificar. O que é a questão de clientes numa questão de diversificação? Aqui o exemplo é, por exemplo, da Amazon, tá? São dois clientes com perfis totalmente diferentes e aí o atendimento também tem que ser diferente. Tudo tem que ser diferente. Propostas de valor diferentes, canais de relacionamento diferentes, toda forma de monetização é diferente. Então, o que acontece? O exemplo da Amazon é o seguinte, a Amazon tem produtos tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Nós, normalmente, conhecemos mais pela pessoa física. Então, a gente entra no site da Amazon e a gente compra os produtos da Amazon, né? E aí, eles entregam pra gente, ou quando é e-book, a gente baixa lá no Kindle e tudo mais. Então, assim, esse é o produto de pessoa física. Muita gente nem imagina que a Amazon tem toda uma área voltada para a pessoa jurídica, que é a parte de web service que eles têm, né? Então, que tem toda uma categoria de serviços diferentes, todo um funcionamento diferente, o relacionamento com esses clientes são diferentes, propostas de valores diferentes, tá? Então, são coisas, é uma empresa, mas que de repente trabalham com dois segmentos totalmente diferentes e que oferecem coisas diferentes, porque esses clientes têm necessidades diferentes, tá? Então, isso também a gente encontra nesse momento. E também as plataformas multilaterais. O que são plataformas multilaterais? Que eles servem dois ou mais segmentos de clientes, só que é o seguinte, esses segmentos, eles de clientes. Eles têm um lojista, né, que utiliza a maquininha lá, faz as operações de venda, tudo mais, as transações, e tem o quê? O cliente final, que vai lá e recebe o cartão de crédito para fazer a compra no lojista. Então, os dois precisam do outro. Não adianta nada, né? Eu ter a maquininha e se eu não tiver o cliente, né? E não adianta nada o cliente ter um cartão de crédito se ele não vai conseguir usar o cartão de crédito dele num lojista que ele escolheu lá. Então, os dois são interdependentes. Se não tiver um, o outro não tem sentido, tá? Por isso que são plataformas multilaterais. Só que os dois também são tratados de uma forma diferente. Por quê? Tem dores diferentes e a questão de relacionamentos também são relacionamentos diferentes, tá? Então, essa é a questão que a gente pode segmentar os nossos clientes. Né? Então, olhem para tudo isso aqui e escrevam. Hoje o que eu tenho, tá? Depois dessa crise, o que de repente eu quero ter? Porque talvez vocês já estão percebendo que hoje os clientes que vocês têm não atendem à necessidade de vocês, à necessidade de sobrevivência mesmo, né? Que já não está rentabilizando como antigamente rentabilizava. Então, isso eu preciso olhar nesse momento, tá? Escolher realmente o que vocês querem trabalhar. E aí você fala assim, Valéria, mas se eu escolher um, quer dizer que eu tenho que abandonar o outro? Depende, tá? Aí você pode falar o seguinte, olha, eu tenho foco nesse cliente, mas se aparecer, isso não me prejudica em nada, eu não perco o foco, eu consigo atender esse cliente. Tá? Agora, se de repente você tem, vamos pensar, você tem uma empresa de treinamento, né? Você tem um monte de treinamento de prateleira, que é aquele treinamento que não muda, você vende daquele jeito, os clientes compram daquela forma e tudo mais. Aí você fala assim, aí aparece um cliente que quer customizar o seu treinamento. O quanto vale, de repente, você investir seu tempo para customizar um treinamento? Porque às vezes o cliente não quer pagar, né? Ele quer um treinamento totalmente customizado, isso já aconteceu comigo várias vezes. Então assim, ele quer totalmente customizado, mas ele não quer pagar essa customização. E aí, talvez você vai investir um tempo que de repente você poderia estar atendendo muito mais outros clientes de prateleira, que te dá uma rentabilidade boa do que ficar focando num cliente que talvez só vai estar te dando dor de cabeça. Então é essa questão que você tem que realmente olhar. Né? Não é sair atendendo todo mundo, gente, porque a vontade às vezes é sair atendendo todo mundo, mas você tem que priorizar realmente para o quê? O que vai ser melhor para o seu negócio, o que vai trazer de maior impacto nesse momento,
ok? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre segmento de clientes. Semana que vem a gente traz outra aula falando do Canvas, tá? Então, nesse momento, a gente encerra a questão de conteúdo aqui para vocês dentro dessa plataforma do Canvas aqui que a gente já começou na semana passada.